Olá pessoal, neste vídeo nós estaremos falando sobre a NBR 17054, a qual define o método de ensaio para a determinação da composição granulométrica de agregados. Para iniciarmos, trago então alguns termos que são definidos pela norma. Primeiramente, a norma define como séries normal e intermediária o conjunto de peneiras sucessivas que atendam a NBR-NM ISO 3310-1, tendo as aberturas definidas pela tabela 1, que está presente na apresentação. Continuando com as definições, a norma define que a dimensão máxima característica de um agregado estará associada à sua distribuição granulométrica, sendo que a dimensão máxima corresponde à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira onde fica retida uma quantidade igual ou inferior a 5% da massa do agregado. Por fim, finalizando a seção de definições, a norma determina que o módulo de finura de um agregado corresponde à soma das porcentagens retidas em massa do agregado, dividido este valor por 100. Dando prosseguimento ao nosso estudo, a execução do ensaio necessita da utilização de alguns equipamentos e aparelhos. Sendo assim, a norma define que a aparelhagem a ser utilizada na realização do ensaio será a balança, peneiras, uma estufa para a secagem da amostra, agitador mecânico, sendo que seu uso é facultativo, bandejas, escovas ou pincéis de cerdas macias e um fundo avulso de peneira. Para a realização do ensaio de determinação da composição granulométrica de um agregado, é necessário que a amostra deste agregado seja preparada previamente, de acordo com a NBR 16915, por meio de processos chamados quarteamentos, para chegarmos em amostras finais de massas iguais às estabelecidas pela tabela 2. Ou seja, para determinarmos a composição granulométrica de um agregado de dimensão máxima nominal de 9,5, é necessário que nós tenhamos pelo menos uma amostra de massa de 1 kg. Normalmente, para agregados graúdos, são feitos 2 quarteamentos, enquanto que para agregados miúdos devem ser feitos 3 quarteamentos. O procedimento de ensaio deve ser iniciado com a preparação da amostra, secando-a por 24 horas ou até que esta atinja uma massa constante. Ou seja, a amostra atinge massa constante quando a variação de massa em momentos de pesagem em intervalos de 1 hora seja inferior a 1%. Devemos, então, prosseguir medindo a massa das duas amostras. Tomamos a amostra M1 para execução do ensaio e devemos reservar a amostra M2. Deve-se, então, colocar a amostra M1 sobre o conjunto de peneiras, evitando que seja formada uma camada espessa de material, a fim de evitar problemas durante a execução. O operador deve, então, realizar a agitação mecânica com movimentos laterais ou circulares. Isso vai permitir que seja realizada a separação e classificação preliminar dos diferentes tamanhos dos grãos do agregado. O ensaio deve prosseguir com o operador destacando uma peneira e, juntamente com o fundo, agitar novamente até que a massa de material passante por esta peneira seja inferior a 1% da massa do material retido. Por fim, o operador deve, então, remover o material retido em cada uma das peneiras, separando-o em bandejas identificadas para posteriormente determinar a massa de cada material retido. Os resultados obtidos durante a realização do ensaio devem ser expressos de acordo com uma norma, e para isso deve-se então determinar a porcentagem retida em massa da amostra para cada peneira com uma aproximação de 0,1%. Ademais, os valores de porcentagem retida não devem diferir de 4% entre si. A norma também estabelece que deve-se calcular as porcentagens média, retida e acumulada com uma aproximação de 1%, e o módulo de finura deve ser calculado com a aproximação de 0,01%. Para finalizarmos, é importante entendermos a importância da determinação da composição granulométrica de um agregado, sendo que a granulometria de um agregado influencia diretamente na qualidade de concretos e argamassas.
sendo que a escolha de um agregado adequado para determinado tipo de concreto ou argamassa promove um melhor encaixe dos grãos, reduzindo dessa forma a porosidade. Ademais, ainda adequa a quantidade de pasta de cimento necessário para preenchimento dos vazios e, por fim, como consequência de todos esses aspectos que foram citados anteriormente, a determinação da composição granulométrica de um agregado serve para adequá-lo para concretos e argamassas, podendo vir a representar ganhos nas propriedades desses materiais. E com isso nós finalizamos. Vejo vocês no próximo ensaio.